Amém? A paz do Senhor, saldo meus irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor, Márcio Cristo. Hoje é um domingo abençoado, E eu quero profetizar na tua vida que esse domingo venha ser um domingo, de vitórias para você e para toda a tua família. Eu estive aqui meditando na palavra do Senhor e Deus falou algo muito profundo ao meu coração. Como eu tenho sempre explicado para todos, esse mês é um mês a qual eu vou aproveitar, que eu tirei de propósito. Vou aproveitar para ler a Bíblia, para providenciar algumas reflexões através da palavra do Senhor, para que o Senhor venha te abençoar a tua vida e abençoar a minha vida, porque Deus falou muito comigo. Eu estive lendo aqui um texto da Bíblia Sagrada que se encontra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, que diz assim a palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tente se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Que palavra, que texto poderoso, Essa carta foi a última carta que o apóstolo Paulo, ele escreveu. E o apóstolo Paulo aqui bem sabia o que ele estava escrevendo, porque no versículo de número 4, do capítulo 4, versículo 6, olha o que diz: quando a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Eu combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vinda. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele bem sabia, o que iria acontecer. Seus últimos minutos, eu imagino que essa aqui foi uma das cartas, a última carta, eu creio que uma das cartas que mais comoveu o coração de muitos dos seus discípulos, como Timóteo, seu filho na fé. Mas aqui, ele deu um bom exemplo para ele deu um bom exemplo para Timóteo. Que Timóteo, ele teria que ser aprovado não pelo homem, mas por Deus, Um exemplo, o rei Saul. O rei Saul, ele foi aprovado pelos homens. Ele foi ungido por Deus. Ele foi consagrado por Deus. O profeta derramou óleo sobre ele. Mas quem escolheu ele foi o povo. Amém? Quem escolheu Davi foi Deus. Foi diferente. E por isso que o reinado de Davi cresceu e cresceu. Ou seja, quando você é consagrado, é ungido por Deus, não se preocupe. Quando você é aprovado por Deus, não se preocupe. Porque Deus, ele é contigo para te guardar, para te proteger, para te abençoar, para te livrar de todo o mal, para abrir as portas, para jogar por terra toda a obra do inferno. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É interessante que Salomão, ele era filho do rei. Salomão, todos nós conhecemos a história de Salomão, filho de Davi. Salomão, ele tinha tudo para viver na sombra do seu pai, para encostar ali, viver encostado ali na sombra do seu pai. Mas ele teve uma grande ideia, ele fez algo que o próprio Davi não fez. Ele ofertou diante de Deus 1000 bois, subiu até as montanhas e derramou sangue em toda a montanha. Ou seja, ele sacrificou a Deus, ele fez um grande holocausto. Quantos altares não construíram ali? Quantas pessoas não foram envolvidas através da vida de Salomão? E a Bíblia diz que por aquele ato, a Bíblia diz que Deus visitou Salomão e fez uma pergunta para Salomão: pede o que tu queres. Sabe o que eu entendo? Que Salomão, ele se esforçou no seu reino. Salomão, ele se esforçou em buscar o Senhor. É o que eu aprendo, que quando nós somos aprovados por Deus, aleluia, é iminente que a vitória ela venha. Mas para isso, nós precisamos abrir os nossos olhos. Para isso, nós precisamos buscar a presença de Deus, acreditar nele, crer nele. A Bíblia diz que nós não recebemos nada que não venha do céu. Então hoje, a partir desse momento, faça, como Paulo, o apóstolo Paulo, estava aqui educando, ensinando Timóteo. Faça como Salomão, se esforce no seu reino. A Bíblia diz que Deus o magnificou, aleluia. Não espere pelo seu irmão aquilo que você tem que fazer. Você que está fazendo a obra do Senhor, se esforce no reino. Não desista, levante a cabeça, marcha.
A Bíblia nos ensina lá em João, capítulo 15, versículo de número 16, não fosse vós que me escolheste, eu que vos escolhi para que vai dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que você pedir ao Pai ao meu nome, crendo recebereis. Ou seja, Deus te separou, te nomeou, te escolheu, mas com um propósito, né, de ganhar alma. Então você precisa se esforçar, você precisa, aleluia, se esforçar no teu reino, se esforce naquela obra que Deus entregou em suas mãos, busque a presença de Deus, aleluia. Muitas vezes nós queremos ser aprovado pelo homem, nunca queira ser aprovado pelo homem, porque o homem, aleluia, aparentemente, ele diz que você é uma benção, que está indo tudo bem, o teu ministério quando está começando, ele te aprova, mas na primeira falha que ele vê em você, ele é o primeiro a tentar degrinir a tua imagem. Ele é o primeiro a tentar te lançar fora do reino de Deus. Por quê? Porque ele é falho. Ele é como eu e ele é como você. Ele é cinza e ele é pó. Aleluia. Então não confie no homem, confie em Deus, acredita em Deus. Jeremias 17, a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não confia no homem. A maioria das pessoas diz assim, é no outro homem. Não, não é no outro homem. Você pode acreditar no seu pastor. Ele é teu pastor, você pode crer nele, acreditar que Deus é na vida dele, você pode confiar nele. Se você vê que tem Deus na vida dele, que ele é um homem de Deus, que ele toma as atitudes certas, aí você pode acreditar sem sombra de dúvida. Mas o texto lá está dizendo no homem, nele mesmo, que faz da sua carne o seu escudo e aparta o coração de Deus. Né? Não faça como o rei Saul. Né? O rei Saul, ele foi aprovado pelo homem, ele poderia muito bem ter esperado mais um pouco. Né? Espere mais um pouco, desça a casa do oleiro, busque a presença do Senhor, não busque ser aprovado pelos homens. Muitas vezes nós queremos ser aprovados pelos homens, é verdade, queremos mostrar que nós somos, mas não somos nada. A Bíblia diz que sem Deus nós não fazemos nada. Primeiro temos que buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Romanos 14, versículo 17, paz, justiça e alegria no Espírito. Ou seja, a Bíblia diz que não é nem comida e nem bebida, e sim paz, justiça e alegria no Espírito. É simples, você analisa a tua vida, vê se tem paz. Se não tem paz, procure a paz. Se você não é justo, busque ser justo. Se você não tem alegria no Espírito, se você ouve uma palavra como essa, você não crê, você não acredita, você não busca, então significa que você não está se alegrando no mundo espiritual. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem condições de ser uma pessoa bem-sucedida no reino de Deus, de buscar a presença de Deus, mas seja aprovada por Deus, não seja aprovada pelo homem. Pastor, como é que eu faço para me ser aprovada por Deus? Seja fiel com o Senhor, faça como Davi, Salmo 51, arrependa-se, apresente para Deus. Deus quer ouvir o teu clamor, desça a casa do oleiro, apresente para Deus as tuas fragilidades, as tuas falhas. Às vezes nós podemos se esconder dos homens, mas de Deus a gente nunca vai se esconder. Aleluia. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 6, né, que 6 coisas abominam o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. Irmão que coloca irmão em contenda. Hoje o que nós vemos mais é isso no meio das igrejas. Irmão que não tem um caráter de Cristo, é um falando mal do outro, é um querendo ser aprovado, é um querendo tomar o ministério do outro. Nós temos que parar com isso. Isso não é de Deus, isso não vem do coração de Deus, isso vem das entranhas de Satanás. Eu fui vítima disso também. Hoje, para a glória do Senhor, eu vou contar esse testemunho. Hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu falo com todas as letras. Sou pastor presidente de uma igreja, né? Graças a Deus, registrada, Deus levantou uma pessoa, Deus levantou, eu vou até falar o nome, que não era para falar, mas eu vou falar, né? O missionário Arno e a missionária Artemira. Deus levantou eles, e eles pagaram todo, né? Eu tenho que reconhecer isso, né? Eles organizaram a nossa documentação, né? Ainda está sendo paga lá no banco, mas já está toda organizada, tudo organizado. Só que quando eu comecei o meu ministério não foi fácil. Quantos pastores, nós temos vários pastores, irmãos, vários pastores que não querem se esforçar. Eu sempre busquei ser um bom obreiro quando eu era missionário, busquei ser um bom obreiro. Quando eu era missionário, não entregaram nenhuma obra em minhas mãos, eu tinha que me esforçar e buscar. Se eu tivesse um pastor que tivesse o amor de preparar uma congregação e entregar em minhas mãos, não, eu não tive esse privilégio. E muitos hoje têm esse privilégio de estar na frente de uma obra, de estar cuidando de obra, fazendo a vontade do Senhor. Então se esforce no seu reino, se esforce nisso que Deus entregou em tuas mãos.
Aleluias. No começo da minha caminhada não foi fácil. Eu congregava com o pastor, que eu não vou falar o nome dele, que não interessa, também não é do agrado de Deus, que a gente vinha defamar, né? Mas quando eu pedi a benção, né? Sabe qual foi a atitude dele? Ele mostrou que ele era, porque a Bíblia diz que a obra daquele que está em Cristo, ela manifestou. Quando eu falei, olha, não dá mais, estou pedindo a benção, não faço mais parte do ministério, ele começou a levantar calúnia, que eu tinha tomado um ponto de pregação dele. Mentira do diabo, engano do diabo, né? Não tenho como comprovar. Aprenda uma coisa, você que está do outro lado, cresça, mas cresça se esforçando no Senhor, cresça sendo aprovado por Deus e não pelo homem. Não tente tomar aquilo que não é teu, viva aquilo que Deus entregou em suas mãos, se esforce no seu reino e Deus vai te abençoar a tua vida como Deus abençoou a vida de Salomão. Não é preciso um passar por cima do outro, não é preciso um ficar caluniando, mentindo, enganando o outro. Aleluia. 6 coisas aborrece o coração de Deus, e a 7ª abomina a sua alma. Irmão que coloca irmão em contenda, é irmão ligando, é irmão mentindo. Teve até profeta que disse que foi para os montes e disse que me corrigiu, dizendo que, né, que não era para mim passar por cima dos... Mentira, coisa do diabo. Tem muito crente que vai para o monte podendo buscar a presença de Deus, vai para mentir, vai para enganar. Jesus ia para o monte, não era para ficar com palhaçada, não. Jesus ia para o monte, era para orar, buscar a presença de Deus. Esse negócio de ficar buscando revelação, de rodar, é para orar, irmão. Jesus ia para o monte, era para orar, para buscar a face de Deus, para buscar a glória de Deus. Hoje virou uma baderna, virou uma bagunça, ninguém respeita mais o reino de Deus. O reino de Deus está totalmente investiram tudo. Jesus andava um dia de sábado para orar, todos nós sabemos, saía de Jerusalém até o monte de Getsêmani, botar o joelho no chão e se apartava até dos seus discípulos, porque ele queria buscar a face de Deus, ele queria buscar a presença de Deus, ele não queria ficar se amostrando, irmãos. E é essas características, esse caráter que tem que ter na minha vida e na tua vida, aleluia. E muitas vezes nós estamos desagradando a Deus, né, com as nossas atitudes, coisa do nosso coração. Temos que fugir desse tipo de concupiscência. E aí se levantou de uma forma poderosa, né? Criticando, caluniando, mas nunca provou, nunca comprovou. A primeira congregação que Deus me deu, que Deus me abençoou, está lá no Montanhês. Sabe quem está lá cuidando da obra? Missionário Jonas, que eu creio que até o final desse outro mês ele vai ser consagrado pastor. Há quase 3 anos o missionário Jonas e a missionária Paula estão comigo, estão lá. Agora vão lá perguntar deles como foi que eu comecei aquela obra lá, que eu não preciso me justificar, mas vá lá. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitos de vocês aí estão sendo agredidos, mas aprenda que você tem um Deus que ele punha ao seu favor. Aí tem crente que diz, mas não é preciso nós se justificar. Isso aqui não é justificativa. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o poder de Deus. Sabe o que é isso aqui? É Deus quebrando o laço do diabo, do filho de Satanás, que muitas vezes se levanta contra o teu ministério, mas não conhece a tua vida com Deus. Aprenda uma coisa, seja aprovado por Deus, porque quando o diabo se levantar, Deus, ele peleja ao teu favor para te dar vitória. Aleluia. Hoje, para a glória do Senhor, meus irmãos, eu falo com muita alegria, com muito temor e amor no meu coração. 2 obras Deus entregou em nossas mãos. Está lá, Montanhês e outra em Sena Madureira. Pastor Jackson está lá com a sua esposa fazendo uma grande obra com vários missionários. E temos ali também no Montanhês. Isso tudo é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que é pastor, né, você que é homem e mulher de Deus, eu vou te dar um conselho. Se alguém chegar na tua igreja caluniando, falando mal de um irmão, de outra irmã, aprenda uma coisa, você que é pastor, pelo amor de Deus, porque tem muitos pastores que emprestam o ouvido para o diabo, para Satanás, e não deixa Deus trabalhar no coração. Amém? Está escrito lá em Provérbios 6. Isso é muito sério. É abominável aos olhos de Deus. É abominável, irmão, que coloca irmão em contenda. No mínimo, a Bíblia diz que tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Meu Deus, para que seja confirmada. E geralmente chega um irmão lá na congregação com o pastor, queima a congregação todinha, fala mal dos irmãos e o pastor ainda acredita. Vigia, meu príncipe, vigia. Porque tem muitos obreiros querendo ser aprovados, mas querendo derrubar o seu irmão, querendo passar por cima dos seus irmãos, defamando, caluniando. Aleluia, isso não vem da parte de Deus. Eu estou falando isso aqui porque Deus falou muito comigo. Aqui em Timóteo, o obreiro ele tem que ser aprovado por Deus. O obreiro ele tem que estar em oração, jejum, comunhão com Deus. Lá em 1 João 1:3, a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão primeiro com o Pai, com o Filho, e depois comunhão com os irmãos, para que o sangue de Jesus tenha poder na minha vida e na tua vida, para perdoar todos os pecados.
A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré, ele tem poder de perdoar, de curar, de purificar. Amém, meus amados? Essa palavra Deus falou no meu coração e eu aprendi muito. Hoje, com todas as letras, se uma pessoa chegar comigo falando mal de qualquer pessoa que seja, antes de eu criticar ou julgar, primeiro eu vou tomar uma decisão, observar e no mínimo 2 ou 3 testemunhas para depois chamar e conversar como pastor para que eu não venha perder a minha bênção. Porque lá em Romanos 2:2, a Bíblia diz: é inexcusável o homem quando julga, qualquer que julga, ele se condena, pois ele pratica os mesmos atos. A pessoa quando julga uma pessoa sem ter prova, aleluia, a Bíblia diz que aquela pessoa, ela se condena. Vamos ter que vigiar para que a gente não entre em condenação, amém? Que Deus abençoe, que Deus venha te guardar, te proteger, te abençoar, te livrar de todo o mal. A palavra de Deus, ele é assim, né? Ela é forte, ela é poderosa, mas ela liberta, ela cura, ela transforma, ela salva, ela faz a obra. Deixa Deus fazer uma grande obra na tua vida, deixa Deus terminar o que Ele começou. Mas aprenda uma coisa nessa manhã: busque ser aprovado por Deus e não pelo homem. Porque se você for aprovado por Deus, você vai ser como Davi. Ainda que você erre, mas as misericórdias do Senhor vai se renovar todos os dias na sua vida. Mas se você for como o rei Saul, desaprovado, vai ser como os filisteus fizeram com ele. Ele foi para a batalha, perdeu a guerra, perdeu a vida e a cabeça dele ainda foi para a casa do Deus Dagon. Ou seja, Deus permitiu que o mal chegasse não só nele, mas nos seus filhos também. Amém, meus irmãos? Eu falo isso com muito amor e com muito tremor e temor diante de Deus, para que a gente não venha cair em condenação. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Primeiro te ama, depois você ama o seu próximo. E você que tem uma obra, você que Deus te abençoou com uma obra, se esforce. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Seja firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor, pois há uma recompensa. Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar, as portas vão se abrir para você. Tudo aquilo que você pedir ao Pai, crendo, recebereis. Olha aquela promessa que tem lá em Mateus 28, versículo de número 19, está lá naquela região. A palavra de Deus diz que quando nós fazemos a obra do Senhor, Ele está comigo e com você todos os dias, até a consumação do século, amém? Fique na bênção, fique na paz, que Deus abençoe pastor Márcio e família. Se você quiser assistir mais alguma palavra de reflexão, como essa aqui, né, acesse lá, né, no nosso canal Pastor Márcio Cristo. Nós estamos divulgando o nosso trabalho, nossas congregações. Que Deus venha abençoar ali o missionário Jonas, a missionária Paula ali no Monte Reis e todo o corpo de obreiro. E que Deus venha abençoar ali o pastor Jacques, a missionária Tereza e todo o corpo de obreiro. Que Deus venha abençoar todos aqueles que têm contribuído com a obra, pessoas nem congregam comigo, que têm me ajudado para que a gente venha permanecer firme e forte no reino de Deus, amém? Fique na bênção, fique na paz do Senhor, que Deus abençoe. Receba um abraço meu, um abraço da minha esposa, da missionária Francis Méria, minha esposa também é uma bênção, uma mulher de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tenha um bom domingo.